Você sente que precisa ter tudo sob controle, que as coisas precisam ser feitas de um jeito específico, senão você fica totalmente ansioso ou ansiosa? Se você respondeu sim, saiba que essa é a sensação, ou é uma sensação comum, mais comum do que você imagina. Hoje, nós vamos te explicar os motivos por que eles existem e quando é que esses motivos ou esses sinais podem indicar algo mais sério, como um transtorno, mais especificamente, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Meu nome é William Anjos e você está no Universo da Mente. Hoje chegamos ao segundo episódio de nossa série sobre transtornos de personalidade. No último episódio, nós falamos sobre o transtorno de personalidade borderline. E se você não viu, vai aparecer um card aí para você, vai estar também na descrição do vídeo. Mas é importante destacar que o nosso objetivo aqui não é produzir nenhum diagnóstico, pois fazer isso por meio de um vídeo é algo imprudente e prematuro. O nosso objetivo aqui é te ajudar a entender o transtorno, os comportamentos de algumas pessoas, ajudar, quem sabe, a perceber alguns comportamentos e sinais em você mesmo e, claro, te motivar a buscar ajuda. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo não é apenas ser organizado. É uma condição que pode impactar profundamente a vida de uma pessoa, desde sua rotina diária até os seus relacionamentos. Vamos, no vídeo de hoje, desvendar os mistérios desse transtorno, entender os seus sintomas, descobrir suas causas e aprender sobre os desafios de conviver com pessoas que têm os sinais desse transtorno. E, claro, não vamos deixar de falar sobre os melhores tratamentos e abordagens para ajudar e que podem fazer a diferença para pessoas com esse transtorno. O que é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo? Esse transtorno vai muito mais além de ser organizado ou gostar de tudo no lugar. Ele se caracteriza por uma preocupação exagerada, com ordens de perfeccionismo e controle. E isso acaba prejudicando a flexibilidade e a eficiência da pessoa, afetando várias áreas de sua vida, como trabalho, relacionamentos e outros. Esse padrão geralmente começa no início da vida adulta e aparece em diferentes outros contextos da vida do indivíduo. Sintomas mais comuns. Antes de falar dos sintomas, é importante te lembrar que para um diagnóstico correto, segundo o DSM-5, precisa ocorrer pelo menos 4 ou mais dos seguintes sintomas. Primeiro, preocupação exagerada e excessiva com detalhes, regras, listas, ordens, organização ou até mesmo horário, a ponto de perder o objetivo principal da atividade. Pessoas com o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo dedicam um tempo desproporcional a pequenas tarefas, como revisar documentos repetidas vezes ou organizar listas de forma muito meticulosa, negligenciando o resultado final. Um exemplo seria alguém que gasta horas ajustando o formato de uma apresentação, o que acaba resultando em atrasos no prazo de entrega. Esse comportamento pode causar frustração no seu ambiente de trabalho, nos seus estudos, especialmente para com as pessoas que trabalham com ele, até porque os prazos que são essenciais não são atendidos. Segundo ponto, perfeccionismo que interfere na conclusão das tarefas. Indivíduos com esse transtorno têm padrões bem rígidos, que frequentemente bem rígidos de perfeccionismo e nunca se sentem bons o suficientes, especialmente na tarefa que eles estão realizando. Isso pode, por exemplo, se manifestar com um estudante que refaz constantemente o seu trabalho acadêmico, ficando sempre exausto e cansado e fazendo muitas vezes, não entregando no prazo. Terceiro aspecto, dedicação excessiva ao trabalho e à produtividade em detrimento de atividades de lazer com amigos e familiares. Eles têm dificuldade de relaxar ou aproveitar momentos de descontração. Sentem-se completamente culpados se não estiverem fazendo algo, se não estiverem produzindo. Mesmo durante suas férias, essas pessoas podem procurar algumas tarefas para realizar, até mesmo tarefas domésticas, e as tomar com muita responsabilidade e infelizmente, perdem oportunidades para descansar ou para desenvolver um convívio social com familiares e amigos porque querem estar sendo produtivos e fazendo com eficiência. Quarto sinal, conscienciosidade, escrupulosidade, inflexibilidade extrema, especialmente sobre questões de moralidade, ética ou valores. Pessoas com transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo seguem regras e padrões de maneira literais. Por exemplo,
podem recusar um pedido de ajuda de um colega em alguma dificuldade no trabalho, porque entendem não ser correto usar os recursos da empresa para fins pessoais. Antes de continuar o vídeo, eu quero te fazer um convite. Não sei se você já é inscrito aqui no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se não é inscrito, aproveita a oportunidade. Inscreva-se aqui no canal Universo da Mente. E você pode também nos acompanhar lá no Instagram. Você tem o canal Universo da Mente no Instagram e o meu canal pessoal, William Anjos, também no Instagram. Só relembrando, este conteúdo e muitos outros aqui exibidos no YouTube também estão nas principais plataformas de podcast e lá também você pode acompanhar. E claro, inscreva-se, como já falei, né? Deixe seu comentário, curta o vídeo e claro, compartilhe com os amigos. Vamos agora voltar ao conteúdo e continuar entendendo um pouco mais sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Quinto aspecto: incapacidade de descartar objetos usados ou sem valor, mesmo que não tenha utilidade prática ou emocional. Isso inclui acumular itens como caixas antigas, roupas já velhas e gastas ou papéis de pouco valor e pouco uso, sempre com a justificativa de que isso pode ser útil no futuro. Frequentemente, o seu espaço físico de convívio e trabalho acaba se tornando desorganizado devido a esse acúmulo que ele acaba gerando e acaba também gerando atritos com familiares, colegas e tantos outros. 6. Relutância em delegar tarefas ou trabalhar em equipe, a menos que as outras pessoas façam as coisas exatamente à sua maneira. Indivíduos com esse transtorno de personalidade, eles podem controlar obsessivamente os métodos que os outros acabam usando, chegando a sempre reexaminar as tarefas que os outros estão fazendo para garantir que estejam de acordo com os seus padrões. Um exemplo seria alguém que insiste em ensinar o jeito certo de lavar a louça ou organizar os materiais de trabalho, rejeitando sugestões ou até mesmo melhorias alternativas para aquela rotina de tarefa. 7º sinal: adotam um estilo miserável de gastos, tanto para si quanto para os outros. Essas pessoas podem evitar gastos desnecessários básicos ou momentos de lazer com as pessoas que amam e com os familiares, porque entendem que o dinheiro deve ser economizado para futuros imprevistos. Mesmo que eles estejam em situações financeiras confortáveis, eles mantêm esse hábito extremamente econômico, o que pode causar frustração em familiares, nos parceiros e nos amigos. Rigidez e teimosia. Essa é a 8ª característica. Essas características podem ser percebidas no seu dia a dia, como por exemplo, insistir em seguir rotinas específicas, recusando-se a adaptar os seus métodos de trabalho, recusando-se a mudanças no seu ambiente de trabalho ou familiar. Um exemplo disso é alguém que insiste em fazer as coisas sempre da mesma forma, mesmo que exista uma outra alternativa que já foi claramente apresentada como mais eficiente e mais prática. Ela prefere seguir da mesma forma. Quais são as principais causas e fatores? As causas para o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo não são totalmente compreendidos, mas fatores genéticos e ambientais desempenham um papel fundamental. A experiência de uma infância completamente rígida e a necessidade de controle excessivo podem contribuir para o desenvolvimento deste transtorno também. Desafios de conviver com pessoas com transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Conviver com pessoas com esse transtorno pode ser altamente desafiador. E aqui vão alguns aspectos que você já percebeu pelos sinais que nós mencionamos. É o perfeccionismo extremo, que pode causar atrasos e frustrações quando a busca pela perfeição acaba interferindo na conclusão das suas tarefas e dos seus objetivos. Outro fator é a falta de flexibilidade, dificuldade em adaptar-se a novas situações, ideias ou contextos pode trazer sérios problemas. E é claro, o isolamento social também entra nesse contexto, já que a dedicação excessiva ao trabalho pode levar ao isolamento dos amigos, dos familiares, a falta de atividades sociais pode levar a esse isolamento social. Qual a diferença entre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e o transtorno obsessivo-compulsivo? Esses dois transtornos são apresentados em condições bem diferentes, apesar de terem alguns sinais muito semelhantes. As principais diferenças estão na natureza dos sintomas e na flexibilidade da natureza dos sintomas. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo envolve traços de personalidade como o perfeccionismo e a necessidade de controle. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em um escritório e tem um sistema rigoroso de organização. Ela gasta horas arrumando seus documentos, seus papéis, por ordem alfabética, quem sabe, ou por ordem cronológica, não sei.
mesmo quando há prazos apertados para que ele entregue os relatórios. Essa necessidade de colocar as coisas em ordem faz parte da sua ideia e da sua personalidade e se orgulha desse perfeccionismo. Já o transtorno obsessivo-compulsivo envolve obsessões por compulsões específicas. Alguém que tem uma ansiedade extrema com a ideia de que suas mãos estão sempre contaminadas ou sujas. E para aliviar a ansiedade, ela vai lavar as mãos repetidas vezes. E às vezes por mais de 1 hora ela vai lavar as mãos. Ele sabe que isso é irracional na verdade. Mas ele infelizmente não consegue se livrar disso, ele não consegue livrar-se desse sinal de ansiedade. Outro ponto que diferencia os dois é a flexibilidade. Pessoas com o TPOC são altamente inflexíveis, rígidas em todos os seus padrões e rotinas. Alguém, por exemplo, acredita que existe apenas uma maneira correta de fazer as coisas, e já mencionamos isso nos sinais. Se alguém tentar ajudar, por exemplo, na limpeza da casa, ela vai insistir que sigam exatamente as suas instruções detalhadas, porque entende que essa vai ser a única maneira. Então ela é inflexível quanto a novas ideias e novos conceitos. Já o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, pessoas com esse transtorno reconhecem que suas obsessões e compulsões são irracionais, mas ainda assim sentem-se compelidos a realizá-las. Por exemplo, é alguém que verifica as trancas da porta várias vezes no dia antes de sair de casa, na verdade, e ele reconhece que essa verificação repetidas vezes é altamente exagerada, mas sente-se compelido a fazê-lo para evitar a ansiedade ou os pensamentos obsessivos de que algo ruim pode acontecer se por algum acaso ele deixou a porta aberta. Tratamento e manejo para o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. O tratamento e o manejo pode incluir a terapia cognitivo-comportamental, TCC, que já mencionamos aqui. Ela ajuda a modificar padrões de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Nós temos também a terapia da aceitação, muito comum hoje. Ajuda a aceitar pensamentos e sentimentos sem tentar mudá-los e, ao mesmo tempo, em que se compromete com algumas ações que são alinhadas aos seus valores pessoais. Outra forma de ajudar também as pessoas com esse transtorno são os medicamentos. Em alguns casos, antidepressivos podem ser prescritos para ajudar a controlar os sintomas, especificamente os sintomas de ansiedade. Portanto, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo pode ser desafiador, mas há tratamento adequado. É possível ter uma qualidade de vida, mesmo sendo diagnosticado. Portanto, se você percebe que tem alguns desses sinais, você pode procurar a ajuda de um profissional para um diagnóstico correto e, claro, para começar a buscar o melhor tratamento e acompanhamento para que você possa levar uma vida com qualidade. E aí, gostou do vídeo de hoje? Gostou do assunto? Entendeu alguns pontos? Se ficou meio complicadinho, volta ao vídeo, revisa alguns pontos, entenda porque isso é importante. Muito obrigado por ter estado conosco, por ter nos acompanhado até aqui. E como sempre, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, isso é importante, deixe o seu comentário, isso também faz muito sentido e nos ajuda demais. E é claro, muito obrigado por tua audiência, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.